Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui. Na nossa última aula finalizamos o iodo e hoje vamos falar sobre o sódio, famigerado sódio, né? Tão mal falado por alguns, justamente pela sua atuação no controle da pressão arterial, pois, como sabemos, um consumo excessivo de sódio pode levar a uma elevação da pressão e uma pressão elevada nos leva a um quadro de hipertensão arterial, o que, por sua vez, pode causar um infarto do miocárdio, dando ao indivíduo um paletó de madeira, né? O indivíduo pode vir a óbito. Tudo bem? Mas o fato é que sódio, e atenção, já anota aí se você tiver com a apostila, né? Na verdade, se você tiver com a apostila, isso já está escrito. Não é só sódio que controla a pressão arterial. Sódio, o cloro e o potássio. Esses três são os principais no que se refere ao controle da pressão arterial. Então, já puxa a setinha aí e já coloca. Sódio, cloro e potássio. Agora, como é que esses carinhas realizam esse controle? Como é que esses sais minerais controlam a nossa pressão? E, gente, quando eu falo em controle se tiver baixo eles sobem, se tiver alto eles derrubam. É mais ou menos assim que funciona. Eu sei que a gente só costuma enxergar esses minerais como elevadores de pressão arterial, né? Mas não é bem assim. Controla, bem? Então, vamos entender como eles fazem, ok? Vou explicar para você o mecanismo de atuação. Então, antes que você possa compreender o mecanismo de atuação, é importante que você saiba o que é camada de solvatação. Talvez você tenha visto isso em química. Se não lembra ou se não viu, vamos ver agora em bioquímica, né? Na sua aula de biologia. Gente, a camada de solvatação é essa camada. Olha para aqui. Aqui você tem a água. Olha só, H2, as esferas brancas representam o hidrogênio e a esfera vermelha representa o oxigênio. Então, H2O. Bem, aqui você tem o sódio, Na+, né? O sódio, ele tem esse símbolo Na porque em latim ele se pronuncia nádio, isso Na, certo? Então, o Na+, então tá aqui o sódio. Quando o sódio, ele cai em meio aquoso, ou seja, ele cai aqui, ó, na presença de água, H2O, imediatamente a água, ela realiza uma interação eletrostática com o sódio. Aí lembra daquilo que nós vimos lá no capítulo de água, né? Eu expliquei muito bem. Veja que, como eu já disse a vocês, o capítulo anterior, ele sempre serve de base para aquilo que nós vamos falar adiante. Tudo aqui foi perfeitamente organizado para isso. Então, olha, o sódio, ele tem carga positiva e a água, ela é um composto polar. Então, o oxigênio tem carga negativa, enquanto os hidrogênios têm carga positiva. Então, você veja que imediatamente, ó, a parte negativa se voltou para o sódio, que tem carga positiva, formando a camada de solvatação, onde a água ela meio que interagiu, meio que isolou o sódio através de uma interação eletrostática, onde a parte negativa interage com a carga positiva do sódio, que é um íon cátion, né? Um íon positivo. Aí você tem íon ânion, que são íons negativos. Tudo bem? Então, tem esse meio. Quando o sódio cai em meio aquoso, quando o sódio está na presença de água, ele imediatamente puxa essa água para ele devido à sua carga positiva. Então, ele interage de forma eletrostática com a água. Agora, qual o efeito disso então na nossa corrente sanguínea? Vamos entender. Supondo que você foi ali, almoçou, na sua alimentação tinha sal. Certo? Aí você foi, botou aquele salzinho, salgou a comida. Quando você comeu, o sal será absorvido. Então imagina, ó, isso aqui é um vaso sanguíneo. O sal da sua alimentação, ele vai cair na sua corrente sanguínea, certo? Ele será absorvido pelo intestino e jogado na corrente sanguínea. E aí tá aí, ó, o sal, ó, o potássio, o sódio, tudo bem? E o cloro, que são os sais minerais envolvidos no controle da pressão arterial. Então, quando você comeu, esses sais foram absorvidos no intestino e então caíram na corrente sanguínea. E agora eles vão interagir com a água do seu corpo. Só que, gente, a maior parte da água do nosso corpo, ela está nas células. Então, imagina que nós temos um vaso sanguíneo, aqui tem o sangue, é um tecido líquido, tem bastante água nele.
Só que a maior parte da água, ela está dentro da célula. Então imagina que essas moléculas de água aqui, ó, estão dentro das células, certo? Quando esses sais caíram na corrente sanguínea, o que eles vão fazer é puxar a água que estava dentro das células para dentro do vaso sanguíneo, para que seja formada a camada de solvatação ao redor desses sais minerais. Então, ó, o sódio puxou, certo? O potássio também vai puxar a água que estava dentro das células para dentro do vaso sanguíneo. O cloro também faz isso, certo? E é assim que esses minerais, eles acabam por elevar a pressão sanguínea, certo? Eles puxam a água que estava dentro das células para dentro do vaso sanguíneo, aumentando o volume do vaso sanguíneo, consequentemente aumentando a pressão. Como se você tampasse a mangueira, o motor continuasse bombeando água lá para dentro. O sal funciona como esse motor que bombeia a água para dentro do vaso sanguíneo, elevando a pressão osmótica. Bom, então é isso que eles fazem, pessoal. Agora, aí vem toda aquela complicação. Professor, isso é ruim, né? Não? Não, pessoal. Isso é um mecanismo de controle de pressão. Nosso corpo precisa disso. Nosso corpo precisa controlar a pressão. A pressão arterial, tida como ideal, a melhor pressão, é 12/8. Para que a pressão seja mantida em 12/8, tem que ter sais dentro do sangue. Okay? Para que ele possa puxar água e manter essa pressão. Certo? Aí o problema vem no excesso. Certo? É tanto que recomenda-se uma ingesta de sal de pelo menos 5 gramas de sal por dia. Na verdade, seria aí uma ingesta máxima de 5 gramas de sal por dia. E essa ingestão, ela é extremamente importante para garantir essa manutenção na pressão arterial. Certo? Se você come menos do que isso, você também terá problema. Porque se tiver pouco sal, a pressão sanguínea ela começa a cair. Então você vai passar a sofrer de uma hipotensão arterial. À medida que a hipertensão ela pode te matar de um infarto, a hipotensão, a queda na pressão, também pode me matar comumente de parada cardíaca. Certo? Então veja. Tanto a hipertensão é um problema, como a hipotensão é um problema. E vem aquilo que eu falei para vocês lá na nossa aula sobre tireoide. O nosso corpo ele busca a homeostasia, ele busca o equilíbrio. Certo? Uma coisa precisa estar controlada, a coisa precisa estar equilibrada. E aqui vem um grande problema, inclusive, para você alertar os seus pais. Se são eles quem fazem a feira da casa, né? Se você já se vira sozinho e faz a feira da sua casa, atenção para o tipo de sal que você está comendo. Certo? Se você comprar sal refinado, realmente esse sal ele é horrível para a sua saúde. Ele é terrível. Certo? Ali só tem cloreto de sódio. Certo? Cloro de sódio ele é um sal refino. Ele passou pelos processos de refino. Gente, o sal mesmo, você pega ali o sal marinho, ele tem diversos sais, diversos tipos de... Tem mais de 80 sais minerais ali dentro. Tem o iodo que faz muito bem, tem o fósforo, tem o cálcio, então tem mais de 80 sais minerais ali dentro. Tem o magnésio, que também atua para controlar a pressão arterial, ainda que eu não tenha colocado aqui. Bom, tem o potássio, ok? Então tem todos os minerais lá que você vai precisar. Então ele é um ótimo, o sal marinho é um ótimo sal. O problema é o refino. Além do mais, para refinar, se olhar ali, você pega ali na composição, vai levar, por exemplo, o ferrocianato, né, que faz muito mal à nossa saúde, foi um dos solventes empregados lá. E, geralmente ele está lá misturado junto para evitar a umidade. Okay? Então ele passa pelo processo de refino, aí tem solventes que vão fazer muito mal. Os únicos sais que tem lá é o cloreto de sódio concentrado, porque antes teria muitos outros sais. Então o sal refinado ele é terrível para a sua saúde. E agora? Seja esperto na hora de fazer, pega ali o pacote de sal e aí você procura sal marinho moído. Não, porque você pega o pacote, tem sal marinho refinado. Não compre esse. Então, escolha o sal marinho moído. Esse é muito bom para a saúde. Tudo bem? Então escolha. A diferença de preço é bem pequena, bem insignificante. Enquanto o sal marinho refinado ali
50 centavos, vamos dizer assim, eu realmente não sei quanto está na sua região, o sal marinho moído, ele vai custar aí 80 centavos, R$1, certo? E essa pequena mudança trará grandes benefícios à sua saúde, certo? Então é isso, é tudo uma questão de quantidade, equilíbrio e o tipo de sal que você está escolhendo. E talvez você esteja até pensando, o sal do Himalaia é bom, né? Sim, ele também é bom, aí já é bem mais caro. Né? 1 quilo de sal do Himalaia é R$15. Ok? Mas é isso, compra o sal marinho moído, descarta o sal marinho refinado. Isso vai te fazer muito mal. Beleza? Outra função extremamente importante do sódio, tanto o sódio quanto o potássio, é que eles atuam na bomba de sódio e potássio. Esse é um mecanismo celular utilizado geralmente pelo neurônio para a geração do impulso elétrico e, consequentemente, transmissão do impulso nervoso. Ok? Então, para gerar o impulso nervoso, para gerar o trabalho da célula nervosa, nós vamos precisar da geração desse impulso elétrico, essa geração de eletricidade, na escala, se não me falha a memória, de menos 30 milivolts, para que a atividade seja realizada. E isso só é possível através do funcionamento celular deste mecanismo que é a bomba de sódio e potássio. E aí veja que interessante. Se faltar sódio na sua alimentação, você está ali naquela guerra contra o sal, né? Ai meu Deus, porque sal faz mal. Já expliquei, o sal em si não faz mal, né? O excesso sim, a falta também. Então você está naquela guerra ali contra o sódio, comendo quase nada de sal, ingerindo quase nada de sódio, vai faltar sódio. A bomba de sódio e potássio vai ficar comprometida, certo? E aí não vai ter impulso nervoso, e essa falta do impulso nervoso pode, por sua vez, afetar o coração, e cessando o impulso, ele não tem como bater, não tem como funcionar, e você pode sofrer uma parada cardíaca. Ganhou paletó de madeira. Ok? Então veja, novamente, busque a homeostasia, busque o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Beleza? Então, nessa aula ficamos por aqui. Valeu e até a próxima.